família. E eu queria saudar, e certamente a igreja queria saudar a irmã Carol e o irmão David. Podem ficar de pé um pouquinho, por favor. Ok, no problem. Ok, God bless you. Eles são a mãe e o irmão mais novo da Sarah. E eu queria agradecer a presença e dizer-lhes que é sempre para nós um prazer tê-los aqui. E estão sempre convidados. Sempre que quiserem viajar, venham ao Porto e tem aqui uma igreja e irmãos e irmãs que terão sempre muito prazer em recebê-los. Ok, eu queria também dizer que fui contactado ontem, um dos pedidos de oração estava aqui, por causa daquela família lá de Mortosa, mas ela me contactou para dizer que o outro filho mais velho que ia para o Brasil, ele chegou lá e conseguiu emprego e tem lugar para a família e, portanto, tudo correu bem, ela estava contente e pediu para agradecer à igreja as orações. E eu queria também cumprimentar a irmã Matilde. O seu neto conseguiu um emprego. Glória a Deus. Eu estou a dizer isto porque eu sei o que é que ela sente nesta situação. E conheço o neto praticamente desde que ele nasceu. E sei o que é que este emprego representará, não apenas para a família, mas para o próprio jovem. Porque é um rapaz, é um homem, não é? Ele é casado, ele tem filhos, ele tem filhos e ele tem tido uma vida muito difícil. E nós oramos e vamos continuar a orar para que realmente este momento seja um ponto de viragem na vida dele e na vida da família. E eu acho que provavelmente foi deixado para mim porque me cumpre também a mim testificar da graça e da misericórdia do Senhor. Já no próximo mês, em setembro, o Daniel foi convidado para trabalhar também. E, portanto, ele terá o seu primeiro emprego e ele irá trabalhar na área em que ele se formou. E nós sabemos que hoje, especialmente no nosso país, nos outros não conheço, não é fácil. Muitas vezes os estudantes não conseguem emprego na área em que eles estudaram. E eles precisam de ir trabalhar para outras áreas. Mas neste caso eu quero dar graças a Deus e agradecer as vossas orações, porque ele conseguiu emprego e na área em que ele estudou. O Senhor é bom. O Senhor é bom a todo o tempo. Deus não é bom só quando nós temos bons testemunhos. Como Paulo disse, Jó disse, eu quero usar as palavras de Jó, receberíamos nós de Deus o bem e não o mal, e a Bíblia diz em todas as coisas. A boca de Jó nunca foi contra Deus, certo? E portanto esse é um exemplo para nós. E eu pedia então que ficássemos de pé e entremos agora nos exemplos de Deus, que é a sua palavra, e eu pedia que abrissem comigo em Juízes, e especificamente no capítulo 6, mais propriamente. E vamos ler uma porção da Escritura nossa conhecida, Juízes capítulo 6, versículo 13 ao 15.
13 to 15. Está também projetado, eu pergunto aí, já está projetado? It's also Ok. Nesta primeira escritura, in this first scripture. ela está só It is do 13 ao 16. Do 12 ao 16, ok. Esta primeira escritura está só em português, the first scripture is only in Portuguese. mas as outras seguintes que nós formos usando, Scriptures will be eu tenho o português e o inglês in English. para ajudar os nossos visitantes, os nossos irmãos. E eu queria que a igreja não se confundisse com I'd isso. like the church not to be upset with that. Estarão apenas nas escrituras. It's only the scriptures. Estará em português e em inglês. Portuguese and English. E nos quotes o irmão Paulo irá ler em inglês. Quotes I'll read in English. Ok, vamos ler então em Juízes capítulo 6, versículo 12 6:12. até o 15. E diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar. Let's pray. Amado Pai Celestial, Beloved Heavenly Father, em nome de Jesus Cristo, in the name of Jesus Christ, nós vimos a tua presença nesta manhã, this morning porque tu tens algo, Senhor, have something de que nós estamos necessitados. we are in need of. Por isso, Pai, So, Father, ajuda-nos nesta hora, this time, como tu ajudaste Gideão. help Gideon, Senhor, Lord, olha para nós, to us, toma conta, Senhor, take care, da nossa necessidade, da nossa confissão profession, e, Senhor, ajuda-nos, help us, mostra-nos, Senhor, show us, Lord, como a tua promessa how your promise se cumprirá na nossa vida. fulfilled in our life. Ó Senhor, alimenta-nos nesta manhã. Feed us this morning. Ó Senhor, tu prometeste You promised que quando viéssemos a ti, when we would come to rios de água viva rivers of fluiriam water would flow do nosso interior. our Ó Senhor, isso é o poder da revelação that is the power of da tua palavra, desvelando a tua palavra dentro de nós, e então encontraremos paz, então encontraremos respaldo strength para prosseguir na jornada carry on the journey. e saber que somos vencedores, We are overcomers, não perdedores. not losers. Nós somos vencedores, We are overcomers. mais do que vencedores. Ó Senhor, então coloca isso bem real nas nossas vidas, Real nesta manhã especialmente. this morning. Ó Senhor, obrigado pelos nossos visitantes, Visitors, obrigado pelos testemunhos do teu poder e da tua misericórdia que nós temos recebido e nesta manhã recebemos uma vez mais. Mas, Senhor, como já oramos, as we pray, vem agora, come now, parte para nós o pão da vida the bread of life, e alimenta as nossas almas our soul, e fortalece as nossas forças our strength, e dá vigor ao cansado. give E strength quando- to the weak. Quando sairmos daqui, Senhor, When we leave this que não haja nenhum fraco no nosso meio, people among não haja nenhuma necessidade, mas mesmo que as necessidades estejam perante nós, needs are before, que a nossa fé possa falar para elas speak to it. e dizer que elas estão vencidas, They are defeated. porque tu, Senhor, sempre cumpres a tua promessa. Your promise Toma debaixo do teu controle under your control. todo o espírito presente neste edifício Your present peace, e, Senhor, que permaneça a tua glória, your glory, o teu Espírito Santo, Holy Spirit, em total autoridade total authority para falar conosco nesta manhã. this morning.
morning, Circuncida, por isso, os lábios que vão falar. they're going to speak. E, Senhor, circuncida também o nosso ouvir, Our, para que possamos ser so we can be poderosamente abençoados mightily blessed. e o Teu nome glorificado. Your name be glorified. Pois pedimos e agradecemos, Ask and we give thanks. em nome de Jesus Cristo. Jesus Christ. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. And you may be seated. Deus abençoe. Eu I peço igualmente also ao Senhor que ask the Lord abençoe bless o irmão Paulo nesta manhã. Brother Paulo this morning. E eu vou tentar I'll try. que o irmão Paulo consiga traduzir Paulo can translate aquilo que eu vou falar, what I'm going to say. aquilo que Deus vai falar. E nesta manhã o Senhor nos deu um tema The Lord give us a subject chamado Essa Fé Desconhecida. called That Unknown Faith. Essa fé desconhecida. Unknown faith. Repare, não é uma fé It's not a faith que não exista, that doesn't exist, mas é uma fé but it is a faith que nós não conhecemos. we don't know. E porque nós não conhecemos, We don't know quando a adversidade, when the adversity, quando o problema problem vem perante nós, come before us. o primeiro sentimento que nos vem Feeling we have é temor, is fear, é nervosismo, nervousness, é agitação, we are unstable porque because no primeiro impacto in the first impact nós estamos perante um problema, we are before a problem, nós estamos perante uma dificuldade. for some difficult thing. E o Senhor veio And the Lord came numa situação dessas in such a good condition. falar com um dos seus filhos. Talk to one of his Foi com Gideão, Gideon, podia ser consigo, could have been with you, podia ser comigo, could have been with me. e certamente muitas vezes A lot of times nós já estivemos na situação de Gideão. in this condition. Gideão trabalhava, Gideon would work, mas não comia do fruto do seu trabalho. fruit of his work. O que ele recebia What he would receive não era suficiente wasn't enough. para ele sustentar a sua casa. He could provide for his. Mas o que ele produzia What he would produce era mais do que suficiente was more than enough para aquilo que ele levava para casa. to what you would bring home. Só que o inimigo vinha The enemy would come e comia and would eat do fruto do trabalho dele. fruit of his labor. O inimigo vinha The enemy would come, se apresentava mais forte do que ele. would show stronger than him. O inimigo não tem a nossa atitude. Doesn't have our attitude. O inimigo não tem para nós a atitude que nós temos para com ele. Doesn't have the attitude that we have towards him. É por isso que o profeta disse That's why the prophet said, que Satanás, e a Bíblia diz que Satanás é um enganador. Satan is a deceiver. Mas quando ele se apresenta, When he shows himself, ele olha nos olhos he looks e diz que ele vai vencer. and he says, I'm going to overcome you. E se nós não estivermos If we are not suficientemente firmes standing strong still enough, e tendo a revelação, o profeta diz que é uma revelação, a noiva é uma the revelação. prophet says, bride is a revelation. A noiva não é a noiva só porque ela diz que ela é. Bride's not bride just because she said so. O profeta diz que a noiva é a noiva Bride, quando ela tem a revelação de quem ela é. she has the revelation of who she is. Quando ela crê que ela é, She believes ela mesma, she is in herself a luz desta hora. light of this hour. Ora, o inimigo tenta que você, Enemy tries tenta que nós that we sempre always aceitemos alguma dúvida acerca disso, kind of doubt about that. não é? Nós, se vocês derem conta, temos trazido uma linha espiritual entre a fé e a dúvida, Spiritual line não é? between faith Porque onde a fé está presente, a dúvida está presente. and doubt is Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, when I want to o mal está presente. do is present. O mal, o bem que eu quero fazer, eu não faço. I want to do, I can't. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Want that I'll do. E então ele disse, So we say, quem me livrará do corpo desta morte? deliver me from the body of this. Mas nós já fomos libertos We have been do corpo desta morte from the
Porque nesta dispensação é a dispensação de um povo escolhido, escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo, para lhe serem desvelados todos os mistérios de Deus. Portanto, o povo de Apocalipse 10:7 é um povo que já tem a revelação de todos os mistérios. E, portanto, o povo desta era, a noiva desta era, lembrem-se, em Hebreus 11, Paulo diz que, a Bíblia diz, que eles, ou seja, a porção da noiva das eras passadas, não serão aperfeiçoados sem nós. Porquê? Porque na noiva do nosso dia, eles vão levar o complemento da revelação que eles não tiveram nas eras passadas. Portanto, o povo desta era vai completar o corpo. Há até quem diga que nós somos o pescoço do corpo de Deus, onde só falta vir a cabeça, que é Cristo. Estão a entender? Portanto, mas nós temos que ter a noção de quem realmente nós somos, para que quando o inimigo vier falar assim, bem olhos nos olhos, que você é um perdedor, você lhe possa dizer, mas está escrito que eu sou um vencedor. Repare, não vá dizer que não é assim, nós fazemos isso a discutir as nossas coisas do dia a dia, lá fora, não é? Não é assim, argumentamos. Mas repare, Jesus não argumentou com Satanás. O profeta diz que a palavra não é para debater. A palavra é para falar. E, portanto, quando ele veio argumentar com Jesus, que ele realmente não era, provavelmente não era, aquilo que a Escritura dizia que ele devia ser, e começou a fazer como fez com Eva, e resultou, pondo em causa, não negando a palavra. Satanás não nega a palavra, mas ele argumenta. É por isso que muitas vezes nós vemos coisas com as quais não concordamos, mas ouvimos dizer, não, mas a Escritura, mas há Escritura, mas há Escritura, mas há Escritura, ou não há Escritura. E portanto, esse é o combate. A palavra é uma arma de combate. Lembre-se que nós distribuímos há pouco uma mensagem a que o profeta chamou a maior batalha já travada. E o profeta diz que essa batalha é travada aonde? Ao soco? À ferradela? Ao pontapé? É travada na mente. E é aí que a fé e a dúvida permanentemente estão em combate, estão em luta. Lembre-se, acerca de Jó e acerca de nós, o profeta diz que Jó era apenas, nós somos apenas o campo de batalha. A batalha é entre Deus e Satanás. A batalha é entre o certo e o errado. A batalha é entre o bem e o mal. A batalha é entre a fé e a dúvida. Apenas nós somos um lugar onde esse combate se trava. Somos o campo de batalha. E portanto, Deus veio naquele momento de aflição ter com aquele homem, e nós vamos já ver que o profeta diz que Gideão era um homem escriturístico. Opa! Podemos dizer como muitas vezes ouvimos e pensamos acerca de Jó, porque Deus tinha uma imagem de Jó.
God had a picture of Job. Ele era o homem mais correto, ele era o homem mais sincero, ele era o homem mais temente a Deus que havia na terra. Man that would fear God. E o profeta diz agora And the prophet que Gideão that Gideon era um homem escriturístico, nós vamos já lá chegar. Ou seja, ele vivia e falava e agia de acordo com o que a Escritura diz. to what the scripture said. Não colocava lá a sua própria interpretação, His own interpretation of não ia buscar, não ia ler nas entrelinhas para satisfazer a sua própria opinião, satisfy his own não é? opinion. Mas aquilo que a palavra diz, What the word says. ele não tocava nem num jota, nem num til. Or till. E isso é que quer dizer ser uma pessoa escriturística. Means being a scriptural person. E, repare, e esse é, no fundo, o fundamento. Basis. O Senhor olhou para ele, lá no versículo 14, Lord looked upon him, verse 14. e o Senhor lhe disse para ele ir For him em frente onwards, numa determinada condição. Ele disse, vai nessa tua força. go in your strength. E depois esclareceu que eu te vou dar essa força. I will give you. Ou seja, mas repare, se nós lermos bem, If you read well, o que Deus estava a trazer à evidência God was showing era algo que ele já lá tinha, was something he already mas que ele não sabia que ele tinha. he didn't know he had. Algo que o capacitava, Something that was making him able, mas que ele achava que não era capaz. but he thought he couldn't do it. Eu não sei se isso mexe com o vosso coração, mas isto mexe muito com o meu. But it thrills mine Porque nós temos lutas, because we have temos dificuldades e às vezes julgamos que estamos vencidos. we think we are defeated. E a Escritura, por este exemplo, Through this it mostra-nos, shows us não é, que não é assim. that it isn't so. E muitas vezes, e eu creio que é por isso, que Deus deu ao homem a capacidade de ter sonhos, de ter visões, de ter todos esses dons do Espírito, mas no fundo, Deep down there, o que está aqui presente é o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo, é a mente de Cristo, the mind of Christ trazendo a evidência, to mostrando aos nossos olhos, showing to our que quando Deus nos colocou aqui, that when God put us here, Deus já nos He capacitou already gave us the ability para vencer todas as dificuldades. all difficulties. Ou então nem sequer estávamos aqui. Wouldn't be here. Se Deus não nos tivesse capacitado, se Deus não nos tivesse dado uma fé He hadn't given us a faith, given us para a faith crer na mensagem, to believe the message, nós não estávamos aqui. wouldn't be here. Nós não estamos aqui por nossa escolha. Here for our own choosing, Nós não estamos aqui porque somos mais inteligentes do que os outros. intelligent than other people. Nós não estamos aqui porque somos portugueses. We are Portuguese. Não, nós estamos aqui porque somos filhos e filhas de Deus e porque Ele não perde nenhum dos que é dele. Will not lose any of his own. E porque Ele não perde nenhum dos que é dele, Of his own. no dia certo, The right day. da mesma forma que Ele se apresentou perante Gideão, Showed himself for Gideon. apresentou perante si He showed himself. e disse-lhe que havia dentro de si That was inside um poder. Força é um poder. strength as a Um poder para então ir em frente you can go e o inimigo vai colocar dificuldades na sua frente. put difficulties in front of you Não tenha dúvidas disso. and make no mistake about it. Ele vai fazer tudo, He's going to do everything, mas ele vai perder, but he's going to lose. porque maior é Deus. Greater is God. E Deus escolheu que você é um vencedor. And you are an overcomer. É por isso que as coisas acontecem na nossa vida, Happen in our life. para nos mostrar isso, que nós somos vencedores. We are overcomers. E o profeta chamou muitas vezes a nossa atenção Our attention. Many que a razão por que uma dificuldade vem, difficulty comes, a razão por que um combate vem, a struggle comes, é porque nós já vencemos os outros para trás. because we overcome the previous one. Porque senão tínhamos ficado lá, Otherwise, we are como muitos têm ficado. many as O tempo vai passando time goes on. e eles vão abandonando as igrejas. They
abandon the church. vão abandonando a They mensagem. abandon the message. Porque em algum momento Because in any, o inimigo the enemy convenceu convinced them que eles eram uns perdedores, losers. que não precisavam de estar ali para vencer. They need to be there to overcome. Lembra-se há 2 domingos atrás, ou há um domingo atrás, que o Espírito nos falou acerca de servir a 2 senhores. About serving two lords. É isso que continua a estar em causa. Still be. Quando alguém é convencido Someone is convinced. de que não adianta servir a Deus, There's no point serving ou, mais ardiloso, more strict. que não é preciso ser, We don't need to. nesta mensagem, We don't need to be in this message. as pessoas se desviam quando aceitam isso, quando creem nisso. They believe that. Não é porque elas passem de repente, All of a sudden, deixem de ser cristãs they are no more Christians e passem a ser bandidas. and they are just a bunch of thieves. Mas é um espírito errado A wrong spirit. que tomou a preeminência. Preeminence. Nós temos livre-arbítrio. We have free moral liberty. Isso tem acompanhado That has been followed. aquilo que o Espírito tem falado. Nós temos livre-arbítrio. Has been saying. Né? Deus nos pôs, God, vimos isso no domingo passado, como a Adão e Eva, like Adam and Eve, em livre-arbítrio. free moral liberty. E o livre-arbítrio é a nossa autoridade Our authority para escolher. to choose. E, portanto, temos And then o poder de escolher we have the power to choose. aceitar Deus, Accept God, mesmo que seja sem contrapartidas, even if it's without anything in return, ou podemos rejeitar. or we can reject. Só que também já vimos que nós somos We also saw o produto das nossas escolhas, product of o resultado das nossas escolhas. Will stand. of our E nós permanecemos We stand. porque nós não podemos acabar, Because we cannot be finished. ser destruídos, Be destroyed. ser arriscados de lado nenhum, Of any place. porque para isso acontecer, Because for that to happen, isso tinha que acontecer com Deus. they had to happen to God. E Deus é eterno. God is eternal. E se Deus é eterno, God is eternal. você acha que só vai viver 80 anos? Do you think you'll only live 80 years? Ou 50? Or 50 years? Ou 100? Or 100 years? Você acha que só vai viver esse Do you tempo? think that's all you're going to live? Nós somos eternos. We are eternal. Porque a eternidade Because eternity, já veio dentro de nós. it's already inside us. Deus disse isso a Jeremias. God said that to Jeremiah. Antes que te formasses Before, no ventre da tua mãe. before Antes que houvesse the do womb, mundo, before there was a world, eu te conheci. I knew you. Entende agora porque é que a mensagem Do é you verdade? understand E o profeta é o profeta de Deus. why the prophet Porque is ele veio God's dizer prophet? isso. Because he came to Que say nós that estávamos na mente de Deus we were in the antes mind da of God fundação before do the mundo. foundation of the world. E quando Cristo foi crucificado, Was nós fomos crucified. crucificados We com were Ele. crucified with him. Porque nós estávamos nele. Because we were in him. A Bíblia diz, nós vimos já atrás, lá em Colossenses a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele All things were done by e para him, Ele. to him, Para Ele, por Ele e para Ele. by him, and to him. Ok? Portanto, quando Ele morreu, nós When he morremos. died, Quando Ele he died. ressuscitou, When he nós rose, ressuscitamos he com Ele. rose with him. Amém? Veja, os filhos hebreus So the Hebrew tinham children a resposta had the answer. para o Rei, o nosso Deus, é quem nos pode livrar. Our God can deliver us. E Deus vindicou essa fé. God vindicated that faith. Veja, See, revelação de Jesus Cristo. revelation of Jesus O Christ. profeta diz assim, The lembra, prophet says, now remember, Cristo, Christ, na verdadeira igreja, true church, é a is continuação a do livro de Atos. continuation of the book of Acts. Mas o livro de But Apocalipse the book of Revelation mostra como é que o espírito do how that anticristo the Antichrist spirit entraria na would igreja come into the e a church corromperia, and defile it, tornando-a morna, making it lukewarm, formal formal, e sem poder. and powerless. Veja, Look, morna formal lukewarm, formal, e por isso and therefore sem poder. powerless.
Está vendo? See? Então os milagres não acontecem. So miracles can happen. Porque os milagres são a manifestação do poder. Manifestation of power. Certo? Right? Mas quando a igreja deixou de crer, Stop. ela deixou de ser, ela deixou de ter having nela o poder que estava na igreja que escreveu o livro de power Atos. that was in the church that wrote the book of Acts. Está a ver? See? Estamos juntos? Are we together? Amém. A Bíblia diz The Bible says que a esperança da glória é Cristo em nós. Christ in us, the hope of glory. Mas, eu vou terminar. I'll finish. Mas, como já lemos em Romanos We 8, read in Romans 8, o que alguém vê, someone sees. como esperará? How can Não espera, se já vê. doesn't hope for, person sees. Mas nós vimos em Hebreus que a fé é a prova Is the evidence daquilo que se não vê. of things that can be seen. Amém? Right? Amen. Diz o profeta, na mesma So, mensagem em same relação aos Jesus Cristo. Revelation of Jesus Christ. Satanás sabe Satan que knows se as pessoas that receberem if the people a get verdadeira the revelação revelation da verdadeira of the igreja true church, e aquilo que ela what é, she is, aquilo por que ela what luta, she stands for, e que ela, a igreja da revelação, the church of the revelation, pode fazer obras can maiores, do greater works, ela será she will be um exército an invencível. invincible army. Se crê nisso, irmão? Do you believe that, sister? Afinal, a irmã pode mais do que aquilo que pensa. You can more than you think, Amém? right? Cremos nisso, Jorge. Do we believe that, George? Se receberem If they uma verdadeira get revelação a true revelation dos dois espíritos of the two spirits dentro da estrutura the framework da igreja of cristã the Christian church, e pelo Espírito de and Deus by God's Spirit, discernir discern e resistir and withstand ao espírito do anticristo, the Antichrist spirit, Satanás Satan não terá mais poder sobre ela. will be powerless before her. Ele vai ser completamente He derrotado will be hoje, definitely thwarted today, como quando Cristo as when resistiu Christ withstood a todos os seus esforços every effort para tomar poder sobre to ele no gain deserto. power over him in the desert. E se Satanás não ter poder sobre ele, não And vai if ter Satan poder doesn't sobre have si. power over him, it won't have over you. Sim, Satanás odeia a Satan revelação, hates revelation. mas nós gostamos But muito we dela. love it. Com a verdadeira revelação nas nossas vidas, In our lives, as portas do the inferno gates of hell não podem prevalecer contra nós. cannot prevail against us. As portas do inferno Gates não of podem hell prevalecer cannot contra nós. prevail against us. Mas nós vamos We prevalecer will contra eles. prevail over them. Amém? Amen. Veja, a fé não olha para o tempo presente. Faith doesn't look for. A fé não vê isto aqui. Doesn't see this here. A fé olha para ver It looks to o que see Deus quer what God wants. e opera de acordo com a vontade de Deus. according to the will of God. Certo? A fé olha para ver o que Deus quer Looks e faz God aquilo que wants Deus and diz que quer. does what God says. He wants. Vê o que Deus quer que seja feito. God wants to be done. Perdão, vê o que Deus quer Sees A fé. what God wants. The e faith, o que quer que seja feito. whatever wants to be done. E a fé opera nisso. And faith works on that Ou seja, para fazer apenas aquilo que Deus quer. to simply do what God wants. Estamos juntos? Together. Nós vamos encerrar. Deixe-me só partilhar consigo mais um pouquinho. Let me just Veja, share a little bit more. na mesma mensagem a revelação de Jesus Cristo, Revelation of do livro Jesus Christ do estudo das eras. from the church age book. Jesus disse acerca de Jesus Satanás: said about Satan, ele não tem he has parte no comigo part in me, e eu não tenho and I parte com have ele. no part in him. O diabo gostaria de provar o contrário, The devil would like to prove that mas different, não pode. but he can't. Por isso ele faz tudo aquilo So que he does consegue all he can para destruir to destroy a confiança confidence na palavra. in the word. Que o Espírito Santo escreva isto May bem the Holy fundo Spirit write this nos nossos deep in corações. our hearts.
Mas quando a igreja deixa de crer em Satanás, When the church disbelieves Satan, é isso mesmo que o profeta está a dizer, e é isso mesmo que eu estou a ler. Quando a igreja deixa de crer em Satanás, the church disbelieves Satan. como é que a igreja deixa de crer How em can the Satanás? church disbelieve Satan? Deixando de duvidar da palavra. Stopping doubting the word. Porque Satanás é o anticristo. Because Satan is E antichrist. Cristo é a palavra. Christ is the E word. anti significa contra. Anti means against. Portanto, o anticristo So significa contra a palavra. Antichrist means against the word. E quando Satanás consegue influenciar alguém Satan can influence someone a crer contra to a believe palavra, against the word. certo? Mas quando a igreja deixa de crer So nisso, when the church, quando a igreja deixa de crer em Satanás, when the church stops disbelieving Satan, when the church disbelieves Satan, e crê na revelação do Espírito da and believes palavra, the Spirit's revelation of the word, as portas do inferno the gates of não hell podem prevalecer. Não not podem. prevail against it. Amém? Podem vir os músicos. Nós vamos encerrar com este We'll finish with this quote. quote. Na mensagem do pecado imperdoável, The unpardonable sin, o profeta diz assim: the prophet says, mas o dia chegou but the day has come em que a luz do Evangelho when the gospel está is a brilhar. shining. Teologia de igrejas cristãs estão a morrer. Of Christian churches has died. Falharam. It has failed. Deus está a pegar em vós agora God's taking you now para se revelar novamente to reveal Himself através da sua igreja. through His church, O corpo ressuscitado the resurrected body do Senhor Jesus of the Cristo. Lord Jesus Christ, Ressuscitado do igrejismo, resurrected out of churchianity, ressuscitado das igrejas frias e formais, resurrected out of cold formal churches, ressuscitado do fanatismo. resurrected out of fanaticism. Deus está a trazer um monte de ossos God is bringing forth a bunch of bones, e a colocar pele sobre eles putting skin on it, no poder do Espírito Santo, power of the Holy Ghost. que trará o Evangelho nestes últimos That dias will bring the gospel in these last com days, sinais e prodígios signs and wonders até ao fim do mundo. to the end. E esse é o segundo livro de Atos que nós estamos a escrever Second hoje. book of Acts we're writing today. Amém? E eles ensinarão a Bíblia. They will teach the Bible. Eles ficarão firmes ao lado They will disso. stand by it. Eles viverão por isso. They will live by it. Eles não se comprometerão, They will not compromise. nem de um lado nem de outro. Right? Correto? Right? Eles ficarão exatamente na palavra. They'll stand right on the word. E seguirão em frente. Move on. E Deus estará com eles diariamente, With them daily. confirmando a palavra, Confirming the word. com sinais e prodígios seguindo. Signs and Aleluia! wonders following. Hallelujah. Todos vós, All you. estrelas da manhã, Morning star. levantem-se e brilhem. Rise. Aleluia! Aleluia! Vamos orar. Let's pray. Bondoso Deus e Pai, Good God and Father, é nosso privilégio, Senhor, it is our privilege, Lord, comer deste maná. to eat this manna. Este é o maná This is vivo manna, living. que um dia desceu do céu. One day came out. Este é o pão vivo. This is bread, Esta é a água da vida. living water. Ó Senhor, Oh Lord, enche-nos agora fill us now dessa água, Senhor. of that water. Para que, como disse aquela mulher na beira do poço, Just like the woman at the well said. eu não volto a ter sede. To be Nós não thirsty voltemos a ter again. sede. Santifica, Senhor, os nossos corações. Sanctify our Ó Deus, e coloca agora, Oh Lord, in place pelo poder e virtude do Teu Espírito Santo, power and virtue of cada palavra no lugar, every word in its no devido place, lugar, in the right way. para que a mensagem saia perfeita, Made nesta manhã, perfect this morning, como falada por Ti, as spoken by you, no poder da palavra falada, the power of vivificada the spoken word, pelo Teu Espírito Santo. by your Holy Ó Spirit. Senhor, Oh Lord, tem misericórdia de nós. have mercy. Ó Senhor, houve um pai um dia There was a father one day que ele te pediu that asked ajuda a minha incredulidade. my unbelief. Ó Senhor, nós precisamos de crer. We need to believe. Nós precisamos de aperfeiçoar a nossa We need fé. to perfect our Para que faith. nada mais, Senhor, So nothing seja else, Lord, colocado na nossa frente may be placed e produza dúvida,
in front of us and produce doubt, e produza medo, produce fear, e produza temor. produce fear. Ó Senhor, Oh Lord, estenda as tuas mãos agora. stretch out Toca your em nós. hands, touch us. Tu disseste, You said, Senhor, que nos darias Lord, poder. you would give us power. Ó Senhor, agora o profeta nos diz, The prophet tells e a Escritura nos us, the mostra, scripture shows us que esse poder that power já veio em nós. has come to us. Antes de nós o conhecermos, Before we knew, ele já estava em it nós. was already in us. Ó Senhor, magnifica-o agora então. Magnify it, Lord. Não para a nossa glória, Not to our own não para que se cumpra a nossa vontade, know that our will be done. não para alimentar os nossos Not desejos, to feed our desires, mas para a glória do teu but nome, for the glory of your name, para a glória do teu reino, glory of your kingdom, para a glória do teu corpo místico, glory of your mystical body, para a glorificação daqueles que dormem, glory of those that are asleep. que eles sejam aperfeiçoados May they be perfected, e Lord, todos juntos, and all together, transformados num abrir e fechar de olhos, in a twinkling of an eye, possamos ir encontrar we meet contigo nos ares you in the air e estar para sempre contigo. forever. Ó Senhor, abençoa a tua noiva. Oh, bless your Ó right, Senhor, abençoa os santos lá na Irlanda. bless the saints in Ó Ireland, Senhor, abençoa esse trabalho que está a ser the work feito. that has been done. Ó Senhor, abençoa o produto desse Bless trabalho. the product of Ó that. Senhor, magnifica e glorifica o teu nome Magnify, glorify nos your name santos ao redor do in the mundo, saints around the em world. todos aqueles por quem temos orado. All day, Mas agora, nesta hora, Senhor, now at this time, cada um de nós representa algo nesta every one of manhã. us represents something this Familiar, family um member, amigo, a friend, uma a família, family, lar, a home, uma esposa, a wife, um marido, a husband, filho, uma filha, a son, daughter, ó Senhor, o que quer que seja, whatever it might be. mas há uma representação There em is nós. a representation. Ó in us. Senhor, e essa representação é uma mensagem. Representation is a message. Ó Pai bondoso, Oh, good tem misericórdia. Derrama agora do teu Espírito. mercy, pour out His Toca-nos com a tua glória, Spirit Senhor. with your glory. Ó Senhor, para que Oh, Lord, possamos ser epístolas vivas, may be living escritas pelo teu Espírito, written by com a tua palavra gravada no coração, your word recorded in the heart, para ser lida pelos so homens. it can be read by men. Ó Senhor, por isso valida Oh, Lord, validate o nosso testemunho, our Senhor. testimony, Não apenas nesta manhã, not only this, não apenas enquanto estamos not na only igreja, as we are in church, mas especialmente quando but saímos daqui. especially when we leave, Possamos lembrar Moisés, may we remember possamos Moses, lembrar may we Daniel, remember Daniel, possamos lembrar Sadraque, Mesaque e Abednego, possamos lembrar os santos do passado, saints of possamos lembrar, Senhor, essa grande nuvem de testemunhas cloud of witnesses que temos perante nós. that we have before Mas, Senhor, falta algo, us, or there's something missing. falta esta última parte do corpo. This last part Por of the isso, body. Senhor, So therefore, livra-nos de todo o Lord, embaraço deliver us from all e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia surrounding us. e faz-nos correr com paciência Just run with a patience. carreira que nos está proposta, Career. sabendo que com Race eles that's before us. Knowing with them está o braço de carne, is the arm of flesh, está o poder is mundano the worldly e power, está a glória do is the mundo. glory of the world. Satanás disse isso Satan said that. ao nosso Senhor e Our Salvador Lord Jesus and Cristo. Savior Jesus Christ. Mas, Senhor, mas maior é o que está em nós. Greater is the one that's in us. Conosco está With o us, Senhor nosso the Deus. Lord our God. Por isso, Pai, So ajuda-nos a manifestar a Tua presença. help us to manifest Ajuda-nos a manifestar os milagres, manifest Senhor, the miracles que Te acompanham. that are with Ajuda-nos a manifestar o poder da palavra falada. manifest the power of the Ajuda-nos manifest a manifestar a Tua glória. to manifest your glory. Porque quando Raab Because when Rahab se encontrou com os espias, met the spies, ela disse: she said, os nossos corações our hearts estão quebrantados are trembling porque ouvimos because we heard que Deus está convosco. God's with you. Oh Senhor, dá-nos Oh esse, Lord, give us essa presença, give us that presence, dá-nos esse testemunho, give us Senhor. that testimony. Oh Deus, que o mundo Lord, make the world possa sentir feel que nós somos não filhos do mundo, that we're not children of the world, mas filhos de Deus. children of God. E que sobre um filho de Deus,
ou uma filha de upon Deus, a son and daughter of as God, portas do inferno the gates of hell não prevalecerão contra eles. shall not stand. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, a não colocar na pregação que ouvimos, to put in the preaching we heard, na escritura que lemos, the scriptures we read, nos quotes da mensagem que the ouvimos. quotes of the message we heard. Ó Senhor, ajuda-nos a não Help colocar us lá how to place them. a nossa própria Our interpretação. own interpretation. Mas, Senhor, eu oro, But I pray, nós oramos, pray para que o Teu so Espírito that Santo your Holy Spirit seja a voz be the que a cada voice dia e em cada every momento day, every moment. fala a Escritura, Speak the fala scripture, a palavra para nós. speak the word to us. Porque nenhuma palavra Because no word, divinamente inspirada, nenhuma Escritura divinamente inspirada é de particular interpretação. finally inspired, is of particular interpretation. Por isso não queremos fazê-lo, Senhor. We don't want to do it. Pedimos que o Teu Espírito Ask Santo the faça. Holy Spirit to do it. Obrigado, Senhor, pelos nossos Thank you, visitantes. Lord, for our visitors. Senhor, que mais alguns dias nos deixarão, In a few days they'll leave us, regressarão ao lar. go back home. Ó Senhor, permite que levem de nós um bom testemunho. Allow them to take a good witness of us. Permite que levem desta visita And take from this alegria e paz joy and nos peace seus corações. in their hearts. E possam partilhar com os santos Maybe voltando a share casa with the saints when they go back que verdadeiramente that truly Tu estás aqui. you're here, E eu confio, and Senhor, I trust que Tu estás aqui, that you're here porque a Tua palavra because está aqui. is here. E como disse Gideão, And as e como Gideon disse o said, profeta as the de prophet Deus said acerca de Gideão, about Gideon, que ele era escrito isto, that he was a scriptural man. nós queremos sê-lo também. We want to be that E as queremos well. testemunhar disso. We want to keep witness of that. Se Deus é por nós, God's with us, os milagres the miracles, e todo o poder de Deus and all the power of God está em nós também. with us as well. Louvado seja o Teu nome. Blessed be Abençoa-nos agora, Senhor. Bless us now. Que a Tua paz Peace esteja em nós. in us. E envia o Teu anjo, Senhor, Send your angel. a preparar o nosso caminho Prepare the de way. volta ao lar. Back home. E quando colocarmos os nossos pés Put our no nosso lar, in our house, no nosso local de our trabalho, workplace, na sala de aula, the classroom, onde quer que seja, whatever it might be. ó Senhor, que aí esteja a Tua paz May your peace be there. e o poder e virtude And the power do of Teu the virtue Espírito of Santo. the Holy Spirit. Recebe toda a honra e glória, Receive honor pois and pedimos e glory. agradecemos Ask and we give em thanks. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. God